Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o caso de Parnaíba, lá no Piauí, o caso do arroz envenenado, está dando o que falar. O Ministério Público pede a soltura da senhora Lucélia Maria, aquela vizinha que foi presa quando aconteceu aquele envenenamento dos dois garotinhos, filhos da Francisca Maria, um menino de 7 e outro de 8 anos, irmãozinhos, que teriam sido envenenados por essa senhora, Lucélia Maria, vizinha, que já tinha reclamado desses meninos. Ela teria dado para eles uma sacola cheia de cajus envenenados, mas agora há alguns questionamentos sobre isso. Então o Ministério Público pediu a soltura dela, para que ela responda em liberdade pelo processo. A Polícia Civil local, por sua vez, está considerando a possibilidade de pedir a exumação do companheiro de Francisca Maria, o Igor Lopes, de 23 anos, que teria falecido com sintomas de envenenamento. Olha, gente, se isso se confirmar, então já seriam 4 falecimentos, mais 2 dos menininhos, cuja suspeita poderá ser solta a qualquer momento para responder ao processo em liberdade, e mais a morte do companheiro da Francisca Maria. Esse caso tem elementos bizarros, elementos dignos de um documentário. Olha só, sobre a vizinha. A senhora Lucélia Maria teria, segundo os vizinhos, entregue uma sacola cheia de cajus para os meninos. Esses meninos levaram essa sacola para a casa deles. Eu fui visitar algumas matérias da época, isso lá pelo mês de agosto do ano passado, e essas matérias, essas entrevistas, essas reportagens davam conta de que os meninos teriam sim, levado a sacola cheia de cajus para casa. Eles comeram os cajus e daí eles depois começaram a manifestar aqueles sintomas próprios de envenenamento. Então, todo o foco foi para cima dessa senhora, porque também ela tem um histórico complicado. Ela foi já indiciada pelo crime de injúria, ela tinha um histórico de aversão a crianças e a animais. Próximo à casa dela, a polícia encontrou na época um gatinho envenenado, porque os vizinhos dizem que ela tinha esse hábito de envenenar os bichinhos com chumbinho, que foi o elemento encontrado nesses cajus. Mas também pode ter acontecido de esses cajus terem sido envenenados dentro da casa das crianças, como aconteceu nesse caso que envolve o arroz, porque a família e também a polícia, principalmente a polícia, num primeiro momento suspeitou daquele casal que entregou os peixes. E o próprio Francisco de Assis, o suspeito desses envenenamentos, ele disse também para a polícia que eram os peixes que tinham dado esses sintomas nas crianças e na família, enfim, porque foram 9 pessoas envenenadas, agora em dezembro. Fora a questão dos meninos de 8 e de 7 anos, e agora essa questão do companheiro da Francisca Maria. Um outro ponto é que a família já está confirmada, eu tinha trazido como uma suspeita minha, mas está confirmado sim que o Francisco de Assis, ele deu para a companheira Maria dos Aflitos, mãe da Francisca Maria e avó das crianças, ele confirmou que ele fez um almoço diferenciado para a companheira. Ele teria preparado frango para ela, para que ela não comesse, inclusive na hora do almoço ela estava dormindo. Enfim, tem várias questões intrigantes que permeiam esse caso. O Francisco de Assis manifestou perante a Polícia Civil que ele nutria um ódio muito grande pela Francisca Maria e um desprezo pelos filhos da sua companheira Maria dos Aflitos. Esse ódio pode ter origem em várias hipóteses. Por exemplo, pode ser que a Francisca Maria tenha percebido o que a própria mãe não percebeu sobre o comportamento do Francisco de Assis. Ela pode ter percebido que ele é uma pessoa estranha, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa que tinha esse desprezo pela família, e ele, sabendo que ela percebeu, vamos dizer assim, que ela sacou qual que era dele, ele tenha começado a nutrir por ela esse ódio, até mesmo um sentimento de vingança. Mas também pode ser que ele se incomodou pelo fato de tanta gente morando junto com a mãe, a companheira dele, a Maria dos Aflitos. Pode ser também que tenha havido outros elementos. A Francisca parecia ser uma pessoa, embora muito sofrida, ela parecia ser uma moça bonita. Será que possa ter havido
um interesse por parte dele em relação a Francisca e ela pode ter o rejeitado? Tudo pode acontecer, mas fato é que ele nutria por ela um ódio, e pelas crianças e pelos familiares, como por exemplo o Manuel, de 18 anos, que foi envenenado também, tio das crianças, também ele nutria esse desprezo todo pela família. De qualquer forma, chama muito a atenção a facilidade com que pessoas têm adquirido venenos para envenenar animais e pessoas. Animais a gente nem se fala, né, que é o que mais tem. No caso do bolo de Torres, a polícia no início disse que era muito difícil adquirir aquele veneno arsênio. Mas a gente vê que não é difícil, porque se você for pela internet, você consegue adquirir facilmente. São produtos relativamente baratos, fáceis de serem comprados e de serem entregues. Eu acho que com esses envenenamentos nesse final de ano, que são coincidentemente, né, um no sul, outro no norte, mas assim na mesma época e quase que o mesmo modus operandi, então a gente espera que haja alguma alteração na legislação sobre esse tipo de aquisição. Nós tivemos recentes exemplos no Brasil de outros casos que envolvem envenenamento. Por exemplo, o caso da Amanda Partata, que envenenou bolo e outros produtos consumidos pela família do médico Leonardo. Nós tivemos o caso do brigadeirão envenenado, em que o empresário Luiz Marcelo Ormondi foi envenenado pela namorada Júlia Andrade. Vocês se lembram desse caso? E ela também, na polícia, vocês devem ter assistido ao depoimento dela, ela estava calma, tranquila, tinha resposta para tudo também, muito estranha, muito fria, e ela está presa também. Teve o caso daquele bombom envenenado por uma suposta cigana lá em Maceió, em setembro de 2022. Vocês estão lembrados da Fernanda Pinto? Ela também foi envenenada por um bombom. Teve também o caso que inicialmente foi dado como bombom envenenado entregue por uma mulher a duas crianças, uma de 6 e uma de 7 anos, Ítalo e Benjamin, lá na zona norte do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram desse caso. Foi em outubro do ano passado. Teria sido uma mulher que passou numa moto e teria dado bombom para as crianças. Mas depois, por conta das câmeras de segurança que foram investigadas, a polícia chegou à conclusão de que quem deu para as crianças um líquido e não um bombom, uma bebida envenenada, foi o ex-namorado da mãe, o ex-padrasto, não o padrasto atual. Então houve uma reviravolta nesse caso, mas também essa bebida foi envenenada com chumbinho. Parece que o envenenamento está vindo com força total, e é por isso que as autoridades têm que tomar uma atitude, a gente tem que buscar leis mais severas. No caso do bolo de Torres, a polícia deu conta de que a nora Daisy teria ido visitar a sogra no hospital e tentado levar a cabo seu intento de tirar a vida da sogra. Isso segundo a fala da polícia. Quem despertou para isso foram os familiares. Ela levou bebida, levou um suco, levou alguns alimentos. A gente sabe, né, tem hospital que permite, né, mas não é recomendável a família ou quem quer que seja, os amigos, levarem alimentos para quem está internado. Mas fato é que ela levou, mas a família prontamente, desconfiada até já, descartou esse líquido, e depois, suspeitando que pudesse haver ali um intento criminoso, a família entregou para a polícia a embalagem desse suco, e está sendo objeto de perícia. E como já dissemos aqui, o envenenamento ele tem efeitos deletérios sobre o organismo da pessoa, e não é por outro motivo que esse delito tem essa qualificadora, quando é um homicídio praticado por esse meio, porque é considerado um meio insidioso e cruel. Sabe, ele traz para a vítima sensações terríveis, dores lancinantes, enjoos, enfim, prostra a pessoa. O médico poderia, obviamente, trazer melhor como a pessoa se sente quando é vítima desse tipo de situação. Eu assisti a um vídeo que fala, esse vídeo tem uns 3 anos, que falava sobre as propriedades do arsênio e onde ele é encontrado. Eu fiquei assustada de ver o tanto de produto que possui uma quantidade de arsênio. Por exemplo, o arroz, a água, tecidos e fertilizantes. Arroz e vários outros grãos. Na verdade, porque o arroz ele absorve uma certa quantidade de arsênio da água, do solo, durante o cultivo dele. Então, por isso, o arroz ele tem uma quantidade de arsênio em sua composição ou no seu cultivo, enfim. Então, é muito assustador essa facilidade de se adquirir esse e outros tipos de veneno. E é lamentável que pessoas, adultos e crianças e animais
estejam perdendo suas vidas por conta de pessoas tão cruéis. Não é a questão do veneno em si que é deletério, mas deletério é a forma com que pessoas cruéis o utilizam, porque ele sendo utilizado como fertilizante, ele estará tendo uma boa utilização. Agora, é como aquela peça que a gente utiliza na cozinha, da qual não posso falar aqui, que a gente utiliza para cortar alimentos. Quando a gente não tem essa ferramenta, esse instrumento, esse talher em casa, faz uma falta danada, porque ele é muito útil. Mas na mão de uma pessoa cruel, ele é criminoso. Em outras palavras, nas mãos de pessoas cruéis, tudo pode se tornar uma arma. Até um tecido pode se tornar uma arma nas mãos de uma pessoa cruel. E principalmente porque uma pessoa cruel tem criatividade suficiente para utilizar qualquer meio para tirar a vida de alguém. Então, não é necessariamente aquele produto, aquela ferramenta, aquele talher, aquele meio utilizado. Na verdade, o que move, o que chega nesse fato impactante, que é o tirar a vida de alguém, é a crueldade que está na mente de certas pessoas. A Ilana Kazoy, que é uma estudiosa do assunto, ela diz que, segundo os estudos que ela já fez, a esmagadora maioria desse tipo de delito é perpetrado não por pessoas psico, mas por pessoas cruéis mesmo. Elas são cruéis, mas não foi encontrado nelas nenhum tipo de psicopatia. Elas são ruins, elas são cruéis, elas são do mal. E a gente sabe que existem pessoas assim. Se ficar confirmado que essas pessoas foram os algozes dessas vítimas, tanto no caso do Bolo de Torres, como no caso da cidade de Parnaíba, no Piauí, olha, cai naquele caso que a gente sempre traz aqui, né? As pessoas que trazem consigo debilidades emocionais, ou talvez psicopatia, mas de qualquer forma a gente cai naquela questão: que tipo de criação essas pessoas tiveram? Será que são pessoas que não conseguiam e não conseguem ouvir um não como resposta? Não conseguem ouvir o não da vida? Porque esse tipo de pessoa é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que ela resolve suas questões dessa forma, aniquilando, eliminando as pessoas que ousam atravessar o seu caminho. Como, por exemplo, no caso da nora do Bolo de Torres. Seja por questão do terreno, seja pelos R$600 que teriam sido sacados inadvertidamente pela sogra, que os devolveu no dia seguinte. E isso há 20 anos. Ou seja, pela questão da igreja, em que a prima, que foi criada como irmão do marido dessa nora, que seria uma prima dela, né, por consideração também, teria desejado casar e se casou na mesma igreja que a nora, porém antes dela. Não importa o motivo, não é motivo suficiente, nenhum motivo é suficiente para tirar a vida de alguém, muito menos esses 3 que eu apresentei aqui. Então essas pessoas são realmente perigosas. Elas não têm a capacidade para lidar com frustrações, elas não têm capacidade para lidar com o não, elas não aceitam. Na cabeça, na mente dessas pessoas, funciona assim: todo mundo pode ter frustrações na vida, mas elas não. Elas são alguém especial, alguém a quem a vida está sempre devendo alguma coisa, alguma benesse. Elas são merecedoras de tudo de bom, tudo que a vida pode proporcionar de melhor. Elas, sempre elas, porque elas acreditam mesmo que elas sejam pessoas para lá de especiais. São como reis e rainhas, né? Não podem ouvir o não na cabeça delas. O não para elas não existe. Elas não aprenderam em algum momento das suas vidas a lidarem com o não. Só que nós, desde criança, nós deveríamos aprender dos nossos pais, muitos aprendemos, que o que a vida mais nos diz durante a nossa existência aqui nessa terra é o não. Tem até uma música do Guilherme Arantes, que virou sucesso na voz da Maria Bethânia: a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. O nome da música é Brincar de Viver. Entende? Então essas pessoas não aceitam tudo que frustra, tudo que cruza o caminho delas e que não é palatável para elas, elas aniquilam, sem dó nem piedade. E nós temos no país a questão da impunidade, que é sensível, que é dramática. Então, isso tudo vira uma bomba. Isso tudo vira uma coisa sem controle. Pessoas que têm esse tipo de mente insana, não no sentido psicológico da palavra, ou seja, sem saúde mesmo, sabe? Aquela mente que não é saudável, elas não têm problema nenhum, elas têm uma boa percepção do que estão fazendo, elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem do caráter reprovável da conduta delas, do caráter abjeto do que elas fazem.
mas elas não estão nem aí. Por isso que muitas são condenadas efetivamente, porque chega-se à conclusão de que elas não têm problema algum mental. Elas são até muito inteligentes, muito sagazes, muito espertas. Então elas têm condição de saber como é que tem que ser a vida em sociedade. Mas elas rompem com isso tranquilamente, porque elas não têm os freios internos que todo ser humano precisa ter, entende? Então é isso, gente, é lamentável, a gente sente muito, né, pelas famílias, especialmente pelas crianças e pelos animais, né, porque essa conduta de utilizar venenos para tirar a vida das pessoas está virando moda e isso é muito preocupante. Vamos esperar, né, que as autoridades tomem alguma atitude em termos de proibir talvez até a compra, a aquisição desse tipo de produto. Então, fiscalizar também tentativas de compra e de entrega dessas mercadorias, porque realmente é o que eu disse, né, esse tipo de instrumento na mão de pessoas, faz qualquer coisa na mão de pessoa cruel, torna-se uma arma. Um veículo, por exemplo, um talher, enfim, e muito mais coisa, um tecido, como eu disse, tá bom? Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa tragédia que se abateu sobre o Piauí. E também os próximos capítulos do caso do bolo de Torres. A minha nora da Eslováquia está acompanhando esses casos, ela não estava sabendo, ela ficou sabendo do caso do bolo de Torres, mas não sabia, por exemplo, do caso da Amanda Partato. Aliás, eu mando um abraço para ela, nossa querida Iela, uma pessoa extremamente inteligente, sagaz, muito legal, ela é muito boa para mim, essa minha nora. Um abraço, Gabriela, para você. Fico muito feliz de ter você aqui no canal assistindo aos meus vídeos. Então é isso, pessoal. Obrigada a você que assistiu até o final. Eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque ajuda muito no engajamento. Deixe um comentário, que também ajuda demais. Ative o sininho para que você receba as notificações sobre novos vídeos. E peço que você considere ser um inscrito no canal, caso você ainda não tenha se inscrito por aqui. Muito obrigada e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, abraço, bom domingo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de colocar aqui o seu like. Deixe registrado, por favor, também o seu comentário. O que você acha? O que leva as pessoas a colocarem o veneno no alimento, sabendo que reação que o organismo da pessoa vai ter? Sobretudo, o organismo de uma criança. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa contra um ser humano, contra um seu igual? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler todos eles. Obrigada a você que ficou até o final me assistindo. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe. Um abraço, tenha um excelente domingo. Tchau, tchau, até a próxima.